Agora no módulo 2 vamos conversar um pouco sobre o controle de qualidade que o pipeline possui para verificar a consistência dos dados. No módulo 1 vimos que o sequenciador gera muitas leituras de DNA, cerca de 6 bilhões de ACTGs para cada uma das amostras sequenciadas. O pipeline então precisa alinhar cada uma dessas sequências contra um genoma referência, lembrando que para o contexto desse treinamento, um genoma referência pode ser interpretado como o genoma de uma pessoa geneticamente saudável. E nessa comparação, buscamos identificar as variantes de um em relação ao outro. Por exemplo, a amostra apresenta um C em determinada posição e o genoma referência é um T. E isso precisa ser reportado então pelo programa que faz a genotipagem. Problemas que podem acontecer durante o processo. Um sequenciador com baixo rendimento, fazendo com que menos leituras saiam do processo de sequenciamento e com isso teríamos baixa cobertura, por exemplo. O kit de exoma com baixa eficiência, lembrando que buscamos sequenciar apenas os exons do genoma humano, e o kit tem como papel, então, capturar esses fragmentos. Se o kit não captura bem, estaríamos sequenciando fragmentos de regiões intrônicas ou intergênicas, e esse não é o foco do produto. Outros dois problemas são amostras contaminadas, problemas ali na coleta, né? E amostras trocadas. Por exemplo, o parceiro manda tubinhos com identificação errada, ou mesmo no laboratório pode acontecer algum problema desse tipo. E nesse módulo, então, vamos ver quais são as ações que temos no pipeline para evitar esses problemas, ou pelo menos identificar o mais rápido possível. Uma das métricas que tiramos de cada exame sequenciado é a cobertura horizontal. Ela é a porcentagem de bases que apresentaram pelo menos 10 leituras alinhadas. Por exemplo, se temos um painel com 10 milhões de bases, uma cobertura horizontal de 50% significaria que apenas 5 milhões de bases tiveram pelo menos 10 leituras sequenciadas. A outra metade não foi sequenciada, tornando impossível que, com esses dados, sejam identificadas variantes nas regiões não cobertas. Nessa imagem a gente pode relembrar um pouco o que vimos até o momento. Então, aqui temos o genoma referência HG19, que, com exceção da mitocôndria, são as mesmas sequências do GRCH37. Estamos no cromossomo 17, em algum lugar na posição 28 milhões. Essa janela aqui, então, tem a representação de um exon do gene CPD. Aqui as leituras sequenciadas alinhadas contra o exon. Vemos que a cobertura máxima aqui foi de 201 de profundidade. E teve uma região aqui destacada em vermelho que teve menos do que 10 leituras alinhadas. Então, o que nos deixa para esse exon uma cobertura de 98%. Então, 98% das bases desse exon tem pelo menos 10 leituras alinhadas. Outra medida que muitas vezes é solicitada é a profundidade média do sequenciamento. Essa medida descreve quantas leituras, em média, alinharam sobre os exons do exame. Por exemplo, um exame que apresenta profundidade de 78x significa que cada uma das bases de seus exons possuem 78 leituras de sequenciamento alinhado. Lembrando que a profundidade por si só não garante que todas as bases do exoma foram cobertas. Por ser uma medida média, podem existir muitos exons com alta cobertura que mascaram os que não foram cobertos. Por exemplo, se você tiver dois exons de mesmo comprimento e um deles apresentar 100x de profundidade e o outro 0, a média desse exame será 50x. Pareceria ok, por isso é importante sempre usar as duas medidas, profundidade média e cobertura horizontal. Já a contaminação nas amostras pode ser identificada usando um programa como, por exemplo, o VerifyBan-ID. Ele inspeciona o alinhamento e identifica quantas leituras parecem não ser do indivíduo sequenciado. Esse programa também é útil no caso de análise de tecido de tumor, porque nesse tecido o controle do ciclo celular já foi perdido, mutações levaram à quebra desse controle e várias populações de células começam a surgir. Então, quando um tumor é sequenciado
e passa por esse programa, é comum que tenha uma taxa de contaminação de 30%, 40%, dependendo do tipo, né, de tumor que foi sequenciado. A predição de sexo fazemos verificando qual a cobertura a amostra apresentou para o gene SRY. Esse gene é exclusivo de homens. Então, uma amostra que tenha origem masculina, ele vai estar bem coberto, que 100% de cobertura. E uma amostra de origem feminina, o mesmo gene, vai ter muito pouco ou até mesmo nenhum read alinhado, aqui apresentando 0% de cobertura. Então, com isso é muito fácil realizar a predição em sílico. Se tem mais do que, digamos, 80% de cobertura, podemos classificar como homem. E se tem menos do que isso, pode ser classificado como mulher.